pela lei de improbidade e pelo regime próprio de responsabilização, responder pelas essas duas situações, isso seria bis in idem. Será que era realmente bis in idem? Qual foi o entendimento do STF no julgamento da reclamação 2138? E o Supremo Tribunal Federal, na reclamação 2138, decidiu que esse ministro de Estado deveria ser excluído da lei de improbidade administrativa, respondendo apenas e tão somente com base nas regras próprias do regime de responsabilidade, a fim de evitar, a fim de não ocorrer o bis in idem. Essa reclamação foi julgada procedente por 6 votos a 5, na época, pelo STF. Por 6 votos a 5, vocês encontram a reclamação 2138 no informativo 471 do STF. Por 6 votos a 5. Então, configuraria bis in idem responder tanto pelo regime da lei de improbidade quanto do regime próprio previsto no artigo 101, inciso 1, letra C da Constituição e da Lei 1079 de 1950. Acontece que agentes políticos da mesma situação também entraram com reclamações no STF, pleiteando a mesma coisa, dizendo: olha, se eu já tenho regras próprias fixadas na Lei 1079 de 50 e na Constituição, eu também quero ser excluído da Lei de Improbidade Administrativa, para que não se opere o bis in idem. E aí, até a ministra Ellen Grace, à época, disse assim: não, essas reclamações não se aplicam. O que foi decidido na reclamação 2138 valeu só para a reclamação 2138, inaplicável à teoria da transcendência dos motivos determinantes. Então, eu não posso pegar o que foi decidido na reclamação 2138 e fazer valer para outras situações que envolvam a fixação da lei de improbidade e do crime e regime próprio de responsabilidade. Mas e agora? E se o agente político, hoje, ele responde por improbidade e também pelo regime de responsabilidade? Essa é a minha pergunta, né? Ele vai responder pelas duas coisas? Parece-nos que o posicionamento mais adequado para isso, né, em que pese tenhamos vários posicionamentos na doutrina, por exemplo, Rogério Pacheco Alves, que diz ser possível a convivência dos dois regimes, ministro Carlos Veloso, Joaquim Barbosa, José dos Santos Carvalho Filho, também admitindo a convivência dos dois regimes da Lei 1079 de 50 com a Lei 8429 de 92. Porém, como que essa convivência, para aqueles que a admitem, deve ser feita? Se eu vou penalizar um agente político pela lei de improbidade e pelo regime próprio de responsabilidade constitucionalmente previsto e na Lei 1079 de 50, de que forma que eu devo fazer isso? E isso deve ser feito, essa convivência deve ser feita da seguinte maneira: eu posso aplicar àquele agente apenas as sanções exclusivamente administrativas da lei de improbidade, que seriam multa civil, reparação do dano, proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios. Essas penalidades do artigo 12 eu aplico, porque elas têm cunho exclusivamente administrativo. E as de natureza as sanções de natureza político-administrativa, elas seriam utilizadas apenas pelo regime próprio de responsabilidade. Qual? Perda do cargo e suspensão dos direitos políticos. Então, eu não aplicaria a perda do cargo, que também tem previsão na lei de improbidade, e a suspensão dos direitos políticos, também com previsão na lei de improbidade, para não ocorrer o bis in idem. Aí sim haveria uma convivência harmoniosa desses dois regimes. Eu aplico da lei de improbidade, portanto, apenas as sanções exclusivamente administrativas e não aquelas sanções político-administrativas, porque as político-administrativas emanam do regime próprio de responsabilidade. Com isso, nós encerramos esse bloco
pergunte ao professor e eu aguardo você no nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Até já! Olá, iniciamos o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. E vamos analisar duas questões sobre a lei de improbidade. Olha a primeira questão, o que disse, e vamos assinalar aí qual seria o gabarito. No que diz respeito à improbidade administrativa, julgue os itens a seguir. Item 1. De acordo com a lei, a ação de improbidade não pode ser cumulada com o pedido de danos morais. E aí? Na verdade, essa assertiva ela está errada. Esse item 1 ele está errado. Pode sim, é o teor previsto lá no artigo 19, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa. Então, esse item 1 exigia o texto seco, né? Exigia o texto seco da Lei de Improbidade, artigo 19, parágrafo único da lei. Segunda questão, olha o segundo item da questão. O juiz deve, antes de determinar a citação da ação de improbidade, proceder à notificação prévia do acusado. Essa conduta, né, esse item 2 do nosso enunciado, ele está correto. E esse item, ele traz exatamente o artigo 17, parágrafo 7º da Lei de Improbidade, que diz, entre aspas, né? Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Foi exatamente isso que disse a assertiva 2, assertiva correta do nosso enunciado. Vamos para o terceiro item, o que diz o terceiro item? O prazo prescricional de ato de improbidade de governador começa a fluir da data em que tenha sido praticado o ato. Errado, da data em que tenha sido praticado o ato. O artigo 23, inciso 1 da Lei de Improbidade, diz que esse prazo é de até 5 anos após o término do exercício do mandato. Está lá no artigo 23, inciso 1 da Lei de Improbidade Administrativa. Vamos para o quarto item da questão. E olha o que diz o quarto item. A Lei de Improbidade Administrativa não prevê a gradação das penas que prescreve, não sendo admitido, em consequência, a aplicação da proporcionalidade da pena. Essa assertiva é uma assertiva errada. É uma assertiva errada porque justamente o artigo 12, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, passou a prever, sim, essa gradação de penalidades, aplicando-se tantas quantas forem as necessárias para reprimir a conduta ímproba. Então, da nossa assertiva, estava errado que não pode ser aplicado a proporcionalidade. Diante dessa análise, né, essa assertiva aqui, item 4, item errado. Diante dessa análise, falta olharmos o item 5 dessa questão. Olha o que diz o item 5. Na avaliação da improbidade por dano ao erário, o juiz deve analisar o elemento subjetivo da conduta do agente. E aí, exatamente, ele tem que analisar elemento subjetivo. Para o enriquecimento ilícito, nós temos o dolo. Para o dano ao erário, dolo ou a culpa, e para a violação a princípios, também o dolo genérico aí do agente ímprobo. Então, precisa sim analisar elemento subjetivo, esse item 5, essa assertiva 5, ela está correta. E aí, com essa análise, o nosso gabarito para essa questão é a letra D, D de dado. 2 e 5 estão corretas. Joga ali para mim a questão, olha lá, o item D, 2 e 5 estão corretas. Vamos para a nossa próxima questão de hoje. E a nossa próxima questão diz assim: assinale a opção correta
conforme a Lei de Improbidade, Lei 8429 de 92.